Olá, muito boa Oh, tarde a todos. Boa tarde, Rinaldo. Boa tarde, Maria João. boa tarde a todos também. Boa Boa tarde noite aos para nossos. vocês, né? Boa noite Sim, é aqui. boa noite. Sim, Agora já é. é. Já está Já se escuro, já nota a está a ficar. diferença da hora, portanto, desde há um mês para aí, talvez, se nota-se a diferença, mas É já é diferente. noite. Boa tarde e bem-vindos também aos nossos queridos amigos que nos estão a ver e a ouvir. Nós hoje temos aqui um tema, trazemos um tema que é um tema interessante, ainda sobretudo tendo em conta esta atmosfera, este ambiente que estamos a viver, não é? E hoje temos o nosso querido Rinaldo, que está connosco desde o Brasil. Estás no Rio neste momento, não é, Rinaldo? Isso. E a nossa querida amiga Maria João, que acedeu gentilmente a participar connosco nesta palestra, nesta conversa entre amigos, e que está connosco desde... Onde é que está a Maria João? Lisboa, Desde Lisboa, Lisboa. Lisboa, E eu Lisboa, em também... Portugal, Lisboa. Desde Também estás sim. em Lisboa, Marco. E eu em Portugal, mas Sintra. Em Sintra. Mas sim, É um prazer estar convosco, é um prazer estar mais uma vez a partilhar convosco este espaço e a falar deste tema tão interessante. Eu sou o Marco Almeida, neste momento trabalho com constelação familiar, trabalho também na área da formação, na área da consultoria e pronto, essa é a minha rápida apresentação. Vou passar aqui para o meu querido amigo Rinaldo a bola para ele falar um pouco também dele e do seu contributo. Muito bem, Marcos. Saúdo você, saúdo Maria João e uma alegria enorme para mim essas nossas conversas a cada 2 meses, conectando Brasil e Portugal. Como estávamos falando agora, né? Eu me sinto como se estivesse numa casa de fados ali em Lisboa, os músicos pararam de cantar e a gente tomando um vinho, pode bom vinho. conversar, né? Bater papo. E estávamos lembrando também que eu estive em Lisboa lançando o meu livro há 2 anos atrás, e também, para mim, nós brasileiros temos uma relação com Portugal que está no sangue de todos os brasileiros, então esse encontro com esse sotaque lusitano é algo que me agrada. Eu acho que é importante para quem está assistindo pela primeira vez ter esse contexto que eu e Marco, temos feito isso já desde, sei lá, maio do ano passado, onde a gente, a cada 2 meses, a gente tem um calendário nosso que vamos fazer essa conexão, pessoas do Brasil que possam assistir, pessoas de Portugal que possam assistir. A gente agradece a presença de todos e o tema de hoje do medo e seus efeitos, eu acho que vai bem dentro do que a gente falou. A gente fez um workshop de constelações há um mês atrás, eu e Marco, Maria João participou, Participei. e ali era bem numa época que Portugal estava entrando numa fase mais difícil, né? O Brasil já está nessa fase difícil do Covid há meses, há anos, mas e a gente sabe que a pandemia traz muito essa coisa do medo. Então, a ideia é um bate-papo sem a pretensão de esgotar o assunto, mas que cada um de nós possa trazer o seu olhar, as suas questões também, as suas reflexões, e quem sabe poder ajudar e levantar aí alguma ajuda para as pessoas. Eu sou constelador, tenho um trabalho, eu faço voluntário em escolas, e é isso. Uma alegria estar aqui. Maria João, você é nossa Muito convidada, nos obrigada, muito obrigada. apresente, se Muito apresente. obrigada. Se apresente. Bom, então, portanto, o meu nome é Maria João. Eu não estou a ver se está muita gente a ver ou não, ou se estão quem está. Portanto, muito obrigada pelo convite. Espero que o português daqui de Portugal seja acessível e muito obrigada mais uma vez pelo convite e por este privilégio de podermos estar aqui reunidos. Gostei imenso de ter estado convosco também através deste contacto e desta plataforma, mais ou menos há um mês e meio, cerca de um mês e meio, sobre as questões sobre as constelações familiares. Foi o tema, ou foi dentro de um contexto. Pronto, quem é que eu sou? Bom, sou terapeuta, como vocês disseram, sou psicóloga clínica, grupo analista, portanto, trabalho muito e faço muito, tenho na área da terapia, ou das psicoterapias.
atualmente, dadas as circunstâncias, muito mais em casa, ou se quiserem, online, do que presencial. Acho que tem sido olha, falando de medos, não é? Ao princípio acho que toda a gente ficou muito preocupada com esta alteração e as pessoas deixaram de ir ao consultório, deixaram de estar presencialmente a conversar sobre os seus temas, mas o que é interessante, e isto também leva ao nosso tema, é que esta evolução, ou se quiserem esta mudança, trouxe uma evolução e trouxe uma adaptação, que é muito o que tem o medo, que é muitas pessoas preferem continuar online, e não é por razões de saúde, é porque acharam que o online até traz uma relação, muitas vezes, então este face-to-face, não é? Muito a dois, pode ser em grupo, mas eu faço em grupo e em face-to-face, one-to-one, que pode ser uma coisa até muito concentrada do ponto de vista até afetivo, ou seja, estamos muito próximos ou próximas. E, portanto, tem sido uma excelente surpresa este tipo de relação que se tem estabelecido no online, e as pessoas deixaram de ter esse medo de que seria uma coisa mais distante, menos calorosa, mais fria, e cá está, uma mudança, uma aceitação que teve a ver com no início com medo e com alguma até rejeição, que depois tem essas consequentes, muitas vezes o medo leva-nos a rejeitar coisas e, portanto, ou a rejeitar soluções, ou a não nos adaptarmos a determinadas situações, e depois de repente percebemos que se calhar até somos capazes de nos adaptar e até gostamos. Isso era um pouco para introduzir a nossa conversa sobre medos. Eu também tive, confesso que tive, porque eu estava muito, às vezes tenho consultas, muitas vezes com Espanha, portanto, e era fácil para mim era lógico ser com Espanha, não era tão lógico ser com pessoas que vivessem em Portugal. E agora descobri, olha, uma coisa extraordinária, descobri o país, o norte do país, descobri neste sentido, portanto, tenho pacientes, tenho clientes no norte, e com quem te estabeleço e tenho uma relação extraordinária. E nada impediu, não os conheço pessoalmente, mas tenho uma relação com elas extraordinariamente próxima e que não precisou do presencial. Que bom. E que excelente introdução que foi esta, porque nos deu já aqui bastante food for thought, não é? Como é que se diz em português? De alimento para a mente, não é? Para nós podermos... Para nós podermos... A mente que tudo comanda, não é? Ou comanda muita coisa, às vezes até demais. É verdade, às vezes até demais, sobretudo nestas questões, não é? Relacionadas com o medo, não é? Medo, muitas vezes, de onde é que ele poderá vir? Nós colocávamos isso na apresentação aqui da nossa palestra, não é? De como distinguir, por exemplo, o medo imaginário do medo real e de onde é que virá este medo. Provavelmente, eu diria que uma das origens pode ser fruto das experiências do nosso passado, nosso passado que nos, de alguma forma, nos fazem antecipar termos essa sensação do medo, possivelmente até no sentido que essas experiências se possam repetir. E essa antecipação do medo, não é? Essa imagem, por isso o imaginário, não é? Essa imagem que nós temos do medo que ainda está por vir, às vezes condiciona muito a nossa maneira de ser, o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas decisões, a forma como nos relacionamos. Sim. Exatamente. Então, por exemplo, é curioso a Maria João ter comentado esta questão do online e de nós termos, porque realmente para todas as pessoas que, creio que em todas as profissões, mas sobretudo no desenvolvimento destas atividades, não é, que têm mais a ver com a área de desenvolvimento pessoal ou algo assim, havia e creio que ainda existe com muitas pessoas, essa sensação de que é algo que a distância parece que não permite a conexão, e o que nós verificamos é que
se nós conseguimos ter a postura adequada, se conseguimos colocar-nos sem medo, sem medo, não é? Já começo sem por aí. medo, sem medo. Sem intenção, no fundo com a melhor postura, com aquela postura que nós sabemos que é a postura mais adequada e mais apropriada para estar ao serviço, nós verificamos e acabamos por sentir que o campo, não é? Este campo que suporta estas atividades, ele permanece, ele está connosco e ele atua. Exato. Ele atua independentemente de nós estarmos frente a frente com a pessoa ou de estarmos como estamos aqui, que é fantástico. Não é? Que a tecnologia nos permite estar, nós aqui, eu em Sintra, a Maria João em Lisboa, o Rinaldo no Rio de Janeiro, e estamos aqui os três, de alguma forma, a alimentar e a ser alimentados por este campo que nos permite estar aqui a ter esta troca de ideias e a conversar um bocadinho sobre esta questão do medo, e agora, como estávamos aqui a ver, o medo imaginário e o medo real. Esta imagem que nós temos, às vezes muito fruto das experiências do nosso passado, não é? Que nos levou, e o medo não tem necessariamente que ser uma coisa má, o medo muitas vezes salva-nos a vida, não é? Muitas vezes salva-nos a vida. Mas esta aliás, experiência... é uma das... Exatamente. É uma das... Aliás, o medo é fundamental para a sobrevivência, não é? Exatamente. Há o medo, o primário, que são, no fundo, as reações inatas que nós temos em relação, que é, vamos imaginar que, não é? Estamos na selva e de repente vem um leão, ou fugir, ou enfrentamos o leão, que é um bocadinho complicado, ou fugimos a 7 pés mesmo. E, portanto, essa reação que é tão instintiva é fundamental à nossa sobrevivência. É? Portanto, o medo, nós habituámos muito até por crenças e por de facto, como se fosse uma emoção negativa. É evidente que o medo é sempre algo que nos põe em tensão, não é? Mas a tensão também é bom, é para agir. E agir defendendo-nos de qualquer coisa ou reagindo e procurando defrontar e evoluir face a determinadas coisas. Portanto, isto é fundamental, o medo é fundamental disso que estás a dizer, Marco, que é, no fundo, é uma emoção, é uma das consideradas... Marco, continua aí, deixa o Marco continuar ali o raciocínio dele, para a gente seguir. Sim, peço desculpa, Marco, já ia... Não, estamos bem, acabamos por nos complementar, não é? Eu estava a falar um bocadinho deste medo e desta antecipação do medo, que nós às vezes, todos nós, porque não é... nós os três, não somos diferentes das pessoas que nos estão a ver e a ouvir, não é? Somos todos, neste aspecto, são características que são comuns a todos os seres humanos. E esta antecipação, este medo que nós imaginamos, muitas vezes com base em experiências do nosso passado, sei lá, estava-me a recordar, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos e às vezes eles iam, imaginemos que íamos a passear na rua e um deles me foge, por exemplo, na direção da estrada e eu vejo que vem um carro e dou um grito, não é? De alguma forma, a criança assusta-se com esse grito e para, não é? E acaba por ser esta dinâmica do susto ou de alguma, eventualmente de despoletar este gatilho do medo que o faz parar, não é? Salva-lhe a vida. E a criança, muitas vezes, o que é que uma criança que passa por uma situação dessas não se lembra que salvou a vida? Lembra-se do grito que o progenitor deu. E se calhar quando alguém numa situação presente dá um grito, volta àquela sensação, aquele gatilho, não é? E nós, de alguma forma, no nosso imaginário, muitas vezes um imaginário que está de uma forma muito profunda no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, não é? Em que nós não de alguma forma, temos diariamente essa presença de espírito, mas está lá, e quando surge o gatilho ele salta e surge, não é? Então, este medo imaginário, ele permanece no imaginário até que se torne real, não é? E o que é que acontece? Bolas, o que é que nós pensamos? Bolas, afinal tinha razão para ter medo. Afinal isto aconteceu mesmo. Mas se não acontecer, permanece sempre no imaginário. Então nós nunca sabemos, não é? Agora, a antecipação deste medo ou de uma situação que me possa trazer essa sensação ou essa emoção, como estávamos a comentar há pouco, é em muitas circunstâncias benéfica. Portanto,
E naturalmente que é um dos fatores essenciais para a sobrevivência. Agora, o que é que eu faço com isto? Quando eu passo por isto, o que é que eu faço com isto? Fico parado, não é? Ou passo para a ação, faço algo que me permita, de alguma forma, sair desta situação, não é? Porque estarmos parados, como dizia o nosso grande e querido mestre Bert Hellinger, não é? Quem fica parado, quem cristaliza, não evolui, não é? Então, o que é que eu faço? Deixo que o medo me paralise ou aproveito? É claro que é assim, um primeiro momento de bloqueio toda a gente sente, não é? Toda a gente passa por isso, mas depois de algum tempo, o que é que eu faço com isso? Não, se eu me deixo ficar paralisado, quer dizer, não vou evoluir, quer dizer, não vou crescer, não vou dar abertura para outras relações, para outras, não é? Para outras coisas na minha vida. Não sei se queres passar-te a bola agora um bocadinho, Rinaldo, para tu. Tá, obrigado, Marco. Para a gente fazer a roda, em seguida eu já passo aqui para a Maria João para poder também tranquilo, as questões dela. Eu acho que esse tema é muito interessante, porque a gente fala, a constelação fala do sem medo, né? Sem medo para o constelador. Naquele momento ele está ali ajudando um paciente, um cliente, e ele vê coisas muito duras, o campo fala para ele de coisas, ele não deve ter medo de expressar para o cliente aquilo que ele vê. Agora, quando a gente se coloca num outro lugar, no lugar do ser humano, que nós somos, apesar de consteladores, somos também pessoas e temos os nossos medos. Ali eu acho que é interessante fazer uma reflexão se a gente, porque se a gente, como a maior parte das pessoas, tem um desejo enorme de se livrar do medo. Não quero ter medo, não quero olhar para o medo, não quero fazer nada com medo, porque aquilo ali me causa um mal-estar. A meu ver, acaba sendo esse movimento de não querer olhar para o medo que está ali, é uma das coisas que faz com que a gente faça que esse medo seja paralisante. O que a gente mais vê nos trabalhos terapêuticos de constelação é justamente uma situação do cliente que aparece ali, né, na temática do cliente, algo que foi muito doloroso, muito triste, muito duro, alguns anos atrás, e que aquilo foi tão sofrido que a pessoa nem quer olhar para isso, né? Só de olhar para isso já dá para ela uma sensação de um mal-estar enorme, que tem a ver com medo, e aí ela se vira de costas para isso. Não quero olhar para isso, quero tocar minha vida, eu quero seguir minha vida em frente. E o que a gente vê muitas das vezes é que quando que o caminho, de fato, de se desvencilhar do medo e de fazer um movimento em direção ao caminho do mais, né, o caminho da saúde, tem a ver com a gente, ao contrário, a gente não evitar olhar para o medo. Porque isso tem a ver com o ego da gente, aquela coisa da gente, eu não posso olhar, isso me faz mal. Ao contrário, a meu ver, o caminho é de a gente olhar para o medo e dizer sim àquilo que aparece. Então, a gente pode falar isso de uma live como essa. Eu nunca tinha feito uma live virtual. Né? No começo do ano passado, a gente fez as primeiras. No início, vinha o quê? O medo. Porque será que eu vou falar? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou me comunicar e tal? Para mim, olhar para esse medo, me conectar com ele, tem a ver com eu estar certo. Eu sinto medo. Mas então, eu vou deixar de fazer a live? Não, eu vou fazer a live. Talvez eu vá fazer algumas anotações aqui para tentar me ajudar na hora. Se vier um branco, né? Porque o medo tem a ver com essa coisa. Não vou saber o que dizer. E aí a gente poder ter um preparo. E eu acho que olhar para o medo tem a ver com isso. Tem a ver com a gente dizer sim a ele, reconhecer que ele está ali, mas a gente, de fato, como já foi dito aí, a gente entender que esse medo ele pode ser propulsor para que eu me prepare melhor, para que aquela situação cujo medo
me remeteu eu possa ter alguma atitude diferente dela, né? Eu acho que é isso que eu diria nesse primeiro momento. Maria João está nos ouvindo? Aí, Maria João, você nos ouve? A Maria João, creio que a conexão dela caiu por um instante, mas eu creio que ela já está de volta. Estou ouvindo. Sim. Ótimo, então pronto. Já. Eu Houve aqui qualquer coisa, mas já, sim. Não, eu rapidamente falei um pouco aqui, né, dessa ideia da gente se perceber o medo, ter a coragem de olhar para ele, também de dizer sim para ele, não para ficar paralisado, né? É uma concordância ativa. Eu vejo medo, eu olho para ele, beleza, você está ali. Ainda que ele seja imaginário, se eu estou sentindo ele, né, de alguma maneira, ele acaba impactando a minha ação. E a partir daí eu tomo uma atitude acolhendo esse medo, mas ao invés de me livrando dele. Enfim, por hora é isso. Eu queria passar a palavra para a Maria João. Desculpa ter te interrompido da outra vez, só para a gente seguir o fluxo aqui. Por favor. Não, claro que sim, claro que sim. Não, estamos aqui a conversar. Estava aqui alguém, um dos nossos convidados, a falar sobre um livro que é de um nosso cantor muito conhecido, Sérgio Godinho, que diz quando não temos, ele diz, e muitos dizem, não é? E todos nós sabemos, quando não temos medo, às vezes inventamos, não é? Porque às vezes nos habituamos a viver com medo. E isso muito que está a dizer, que estás a dizer, Rinaldo, que é, temos que o defrontar, não é preciso confrontar, mas também podemos confrontar, mas quer dizer, olhar para ele, se calhar até nos podemos colocar dentro de uma dinâmica que vocês tão bem sabem, não é? É olhar para ele, é falar com ele, é olhar nos olhos do medo, que é este medo o que é este medo que eu tenho, e nunca... o mais complicado e o menos conseguido é quando nós fazemos alguma coisa que é eu rejeito. Quanto mais rejeitamos, mais ele está connosco. E, portanto, vamos trabalhar nisso, vamos acolhê-lo, usando a tua expressão, que é ótima, porque nós também fazemos isso em terapia. Vamos acolher, porque o medo faz parte de nós e, portanto, vamos acolher uma parte de nós, que é a parte que tem este medo e que me torna ou me paralisa ou me desafia. E quando me paralisa, eu tenho que perceber porque é que ele me paralisa. Podem ser situações que têm a ver com a atualidade. Vamos imaginar, neste momento, desde 2020, não é? De fevereiro de 2020, nós estamos com, eu diria, é um medo real, sim, é um medo real de saúde pública, mas também há muitas situações em que nós sabemos, quase todas, que não temos muita coisa para fazer de diferente. Então não vale a pena estar a consumir todos os dias informação que nos vai criar medo e que não vamos conseguir resolver nada. E, portanto, vamos criar alternativas a isso. Vamos ser mais saudáveis que o medo. Ou vamos estar mais saudáveis neste momento. E outras formas será também, não é? Ele é propulsor, não é? Utilizando a vossa pergunta. Sim, eu tenho medo, então eu vou-me desafiar a ultrapassar esse medo, a ultrapassar essa questão que me leva, que me impede, e que muitas vezes está está no nosso imaginário, está na nossa vida, e às vezes eu nem sei porquê, mas eu provoco eu paraliso-me e ainda não sei bem porque é que eu estou paralisado e ainda não sei muito bem se até vai acontecer. E, portanto, não vamos atuar, não vamos parar-nos de viver, porque muitas vezes nem sabemos porque evitamos coisas fantásticas. Evitamos viver, por exemplo. Evitamos viver. E estamos constantemente, e mais... À medida que, eu termino já, à medida que nós nos deixamos paralisar, mais tempo vamos ficando paralisados e mais confiança damos ao medo. Ele acaba por abusar do nosso sistema, abusar da nossa vida, instalar-se na nossa vida. Vamos criando
como o receio, não é, de uma situação futura Sim, que nos possa exato. trazer algum incómodo, algum desconforto, leva-nos a criar uma fortaleza à nossa volta, não é? Exatamente. Não é por acaso que as pessoas compram seguros de vida, seguros de saúde, instalam alarmes em casa, não é? Porque têm medo de Uhum. alguma coisa. É claro que nós sermos cautelosos, termos uma certa precaução, está tudo certo. Quando isso se torna uma obsessão é que começa a não ser positivo para a nossa vida, não é? Porque acabamos Claro. por estar a alimentar um medo. Não será tanto assim, mas onde não há uma fortaleza, provavelmente o bandido ou o ladrão também não sente vontade de lá ir, não é? Provavelmente até se calhar Uhum. pronto, um local muito protegido normalmente dá a ideia que tem uma coisa de muito valor lá dentro, não é? Então poderá Uhum. atrair Uhum. alguém que vá com a intenção de fazer alguma coisa. Então, claro que nós devemos olhar para isto com bom senso, quer dizer, nem deixar nem deixar de nos preparar para aquilo que possa surgir, mas também não ser obsessivo em relação a isso, porque isso depois poderá trazer poderá não trazer algo de positivo para nós, sobretudo para a nossa saúde, então nesta época em que vivemos para a nossa saúde mental, não é? Que os medos Uhum. estão todos amplificados, não é? Sim, Nós, sim, não é? Todos os sim. dias vemos notícias, e isto agora, e não é só aqui em Portugal nem no Brasil, é no mundo inteiro, não é? Estas notícias ou mais não sei quantos casos, mais não sei quantos óbitos, as vacinas, enfim, tudo isto, não é? Que nos, de alguma forma, amplia, e sobretudo esta necessidade de estarmos em casa, não é? Amplia este efeito paralisante, amplifica, não é? Este efeito paralisante. Então, Uhum. aqui Uhum. o Uhum. desafio é nós, dentro destas circunstâncias, encontrarmos recursos, ferramentas e atividades que nos permitam Exato. sair desta paralisação, deste bloqueio, claro, respeitando as regras que temos que respeitar, naturalmente. Não é? Então, Bert Hellinger costumava dizer que o antídoto do medo é a confiança. O antídoto do medo Exato. é a confiança. Então, como é que eu consigo passar de uma imagem, como é que eu consigo, porque como tudo vem do nosso imaginário, e se o meu imaginário me faz lembrar das minhas experiências passadas, traumas, até tínhamos aqui uma questão que nós tínhamos comentado até, podemos sentir medo em relação a uma experiência infantil ou um trauma inconsciente, não é? Então, o Sim, meu sim, imaginário, o que sim, é que eu sim. começo a construir situações na minha vida em que eu me preparo para alguma situação que possa surgir com medo de repetir uma experiência desagradável do meu passado. Então, tal como eu construo isto no meu imaginário e depois espero que se torne realidade, como é que eu ia dizer, preferindo que não seja real, mas preparando-me para isso, eu também posso instalar no meu imaginário a imagem da confiança e ir gradualmente Exato. substituindo Exato. a imagem do medo pela imagem da confiança. E Da esta é uma confiança. forma, é um recurso de eu começar a sair de um medo paralisante para uma situação que me impulsione, que me propulsione para outras coisas, não é? Trocando este imaginário de medo por um imaginário de confiança. E eu posso fazê-lo assim como nós estamos a fazer hoje, conversando sobre o assunto, trocando Uhum. ideias, até ouvir a Maria João, ouvir o Rinaldo, ouvir outras pessoas, algo que me alimente a mente e que me ajude a fazer esta transição, não é? Do imaginário do medo para o da confiança. Agora, qual é a imagem que vai ficar, não é? Como aquela coisa do lobo mau e do lobo bom, não é? Qual é a imagem que vai ficar? Certamente Uhum. ficará aquela que eu conseguir alimentar, aquela imagem que eu conseguir alimentar, que eu conseguir fortalecer. Nós hoje temos muitas histórias, vemos constantemente nas notícias e em outros lugares, não é? De pessoas que passam por situações muito, às vezes, fruto do seu imaginário, que não são reais, mas que se deixam abater muito, não é? E então, encontrar estes recursos, estas ferramentas para ir alimentando o seu imaginário com imagens de confiança é fundamental, é necessário para o nosso bem-estar, não é? Para estarmos bem, em primeiro lugar
connosco próprio, com nós mesmos e depois com as pessoas que nos rodeiam. Rinaldo, passo-te a bola agora por um bocadinho. Não, eu vou seguir nessa linha aí do que você estava colocando, né, que tem a ver com essa pergunta que nós tivemos, de que muitas vezes esse medo tem a ver com uma situação na infância, né, às vezes um trauma que é inconsciente, às vezes é um trauma consciente. Nas constelações tem muito frequente, não só nas constelações, em todas as terapias, aquela situação na infância onde você se viu abandonado por algum motivo pelos seus pais, onde às vezes a sua mãe estava doente, teve que ser internada, você é muito pequena, e aí se sentiu sozinha, e sentiu um medo, né, um medo de desaparecer por falta das pessoas que você contacta, e essa imagem dessa situação traumática da infância, ela muitas vezes ela é acessada, seja pela constelação, seja numa terapia normal, né? E o que a gente coloca nesse olhar sistêmico assim, eu sou escravo das experiências infantis, ou eu tenho um certo poder de alguma forma, despotencializar essa vivência emocional muito ruim, né? É um pouco assim, eu tenho uma história, mas eu não sou uma história. Todos nós temos a nossa história. E se a gente for olhar lá, cada um de nós teve uma situação, traumas, abandonos, isso é fato, né? O que a gente... E aí, muitas vezes, a gente, num momento de pandemia como esse, no momento que você está em casa sem poder ver as pessoas direito, você muitas vezes se conecta com esse sentimento, desse medo, desse abandono, e isso tem uma repercussão de muito sofrimento. Mas aí, de novo, como a gente lida com isso? Eu acho que a primeira coisa é não negar isso, não negar que olhar para essa situação traumática. Se a gente consegue trazer essa situação para a consciência, a gente volta lá na nossa adolescência, quando a gente achou que não foi visto pelos pais, ou ainda mais antes, quando a gente era bem pequeno, e às vezes a gente consegue trazer uma memória de que a gente precisava muito, né, do apoio da mãe para resolver lá uma questão, e a mãe não olhava para a gente, às vezes olhava para questões dela, para brigas em casa, para fora, né? Eu acho que o caminho de lidar com esse medo de maneira saudável é, em primeiro lugar, olhando para ele, né? Concordando que aquilo aconteceu, né? Entrando em contato até mesmo com esse abandono, mas se conectando com o fato de que aquele abandono, aquele desespero, aquela solidão extrema, ela tinha a ver com uma criança. E aí a gente começa a se perguntar, bom, mas hoje eu não sou mais uma criança. Será que eu vou ficar escravo dessa vivência, muitas vezes ali, né, colocando a culpa pelo medo paralisante que eu tenho nesse evento do passado? Ou talvez, e aí também é um olhar muito frequente dentro do olhar sistêmico, que é no sentido de que nada nessa vida acontece por acaso. Se eu vivi uma experiência, por mais traumatizante que seja, ou hoje, ou semana passada, ou na minha infância, aquilo ali tem um sentido, né? Tudo está a serviço da luz, do aprendizado, da gente conseguir construir algo positivo. Então, eu posso, de alguma forma, dentro dessa perspectiva, não é fácil, muitas vezes a experiência foi muito dura, e aí eu não acho que é uma sessão de constelação que vai ser suficiente para uma pessoa olhar para esse medo, olhar para essa sensação, olhar para essa memória, olhar para esse trauma. Às vezes se faz necessário um processo terapêutico mesmo, de acompanhar a pessoa para viver toda a tristeza, toda a raiva, para só a partir de um outro momento um pouco mais amadurecido, ela conseguir olhar que aquilo ali aconteceu para ela, mas que hoje ela é uma adulta, ela sobreviveu, e hoje ela pode olhar para essa experiência também como uma oportunidade de ser mais cuidadosa nas futuras relações, naquilo que ela, né, nas pessoas que ela encontra pela vida,
e se virar de costas para essa experiência. E falar assim, bom, isso faz parte da minha história, mas eu não sou essa história. E aí ela consegue seguir em direção ao futuro. Me ocorre dizer, eu passo a palavra aí para Maria João. Não, muito obrigada, Reinaldo. Não, estava a pensar muito aquilo que tu estavas a dizer, não é? Que são experiências que muitas vezes são, nós damos continuidade e que às vezes se tornam aquilo que nós até no mundo mais atual, não é? Em várias áreas chamamos de crenças limitadoras. Ficamos limitados com experiências e às vezes nem vamos, porque algumas são inconscientes. A única coisa que sabemos é que estamos limitados em relação ao agir, em relação ao avançar, e que tem muito de crenças limitadoras, de bloqueios limitadores, e que precisam de ser trabalhados, vistos, e vocês na vossa dinâmica, que eu gosto muito e que vou, naturalmente, estou completamente interessada em dar continuidade a tudo o que é de constelações familiares, portanto, tudo o que é constelações sistémicas, e que nós vemos que muitas vezes até as colocamos numa determinada área e que têm a ver com, imagine-se, como tu estavas a falar, o abandono da mãe, ou o não ser visto pela mãe, e de repente eu acho que no meu estar atual, na minha atividade atual, na minha profissão atual, eu também não me acho visto. E muitas vezes nós estamos num contexto que nada tem a ver com isso e que tem a ver com o passado. Portanto, eu nunca me sinto visto, ou eu nunca me sinto vista, ou eu nunca me sinto amada, ou eu tenho tal medo que me dificulta. Portanto, todas estas coisas, e muito bem do que vocês estão a dizer, acima de tudo têm que ser vistas. Têm que ser vistas, têm que ser trabalhadas, têm que ser curadas para podermos avançar. Porque senão continuamos sempre com como eu costumo dizer, com esta mochila, que às vezes está às costas, às vezes está dentro, não é? E carregamos estas pedras dentro da mochila e não sabemos porquê, de onde é que vem este peso, e este peso às vezes eu não digo que é fácil, alguns são mais fáceis do que outros são de facto mais complicados, são traumas mais complicados, mas temos que os olhar, porque a partir do momento que os olhamos é tão interessante, é como, às vezes até falando e eu já assisti a muitas coisas que vocês fizeram e que outros terapeutas familiares também o fazem, que é, vamos trazer à luz, como vocês diziam, vamos trazer à luz a questão e trabalhá-la. E é tão interessante que quando muitas vezes a trazemos à luz, ela até diminui de peso e diminui de importância na nossa vida. Sim. Não é? Não é, Marco? Eu agora estava-me a recordar de uma experiência que se passou comigo, e até costumamos dizer que os testemunhos são, normalmente, quando damos um testemunho, eles são sempre fortes porque vêm do nosso lugar de maior força, não é? Porque são experiências nossas. E eu estava-me a recordar de algo que se passava comigo, que é muito interessante e que encaixa perfeitamente naquilo que a Maria João estava agora mesmo a dizer, que é, eu apercebi-me numa determinada fase da minha vida que tinha um certo receio de espaços fechados. E era algo... quer dizer, não tinha nenhuma base, não havia algo que... Mas, por exemplo, eu entrava num edifício, tinha a escada e o elevador, eu ia pela escada, porque a ideia de entrar no elevador me causava essa ansiedade, o medo de entrar no elevador que me causava essa ansiedade, e eu preferi ir pela escada. E isto pode parecer uma coisa banal, mas aquilo era algo que me incomodava, chegava a ser obsessivo, como estávamos a falar há pouco. E observando um pouco a história e aquilo que nós estávamos a falar aqui um pouco também, pode estar relacionado a uma experiência infantil ou a um trauma inconsciente, fruto do trabalho feito com uma pessoa experiente, levou-me a perceber que esse medo, que era um medo para o qual eu não tinha uma explicação e não tinha algo, uma ideia, uma imagem consciente de qual seria a origem, acabei por perceber, e até por algo que nós estudamos, que é uma área de estudo que está cada vez mais agora a ser... muitas pessoas estão interessadas por ela, que é a epigenética, que é um dos fatores também que alimenta este campo, é um dos elementos que alimenta este campo
da constelação familiar, acabo por me aperceber que este medo de espaços fechados tinha a ver com a experiência do parto, que é uma coisa muito interessante. E então acabo por me aperceber, na altura a minha mãe ainda estava viva, e eu tive curiosidade, não é? E como tinha ali a fonte, não é? Fui-lhe perguntar. E ela então falou-me um pouco da experiência, falou-me bastante, contou-me os detalhes, e eu acabo por me aperceber que esse medo, que eu não entendia de onde vinha desse momento. Foi um parto complicado, foi um parto demorado, portanto o bebê, que era eu, nasceu cianótico, então isso ficou, não é algo que a minha memória consciente tenha presente, mas é algo que o meu corpo conhece. É uma sensação que o meu corpo conhece. E é uma sensação que vem, como estávamos a falar no início da nossa conversa, dessa necessidade de sobrevivência, desse instinto de sobrevivência, o meu cérebro reptiliano, não é? Que me ativa quando há um gatilho, quando há uma situação, que me ativa essa sensação e que me diz, vai pela escada. E tudo isto... Essa memória, essa memória que ficou gravada, não é? É uma memória celular que ficou gravada no meu corpo e que nós muitas vezes não temos noção de porque é que chegamos a um sítio qualquer e de repente vem uma sensação de medo que é paralisante, não é? Agora, também posso fazer assim, também posso perguntar, mas isso agora o problema ficou resolvido? É claro que ficou muito atenuado. Agora, eu compreendo quando vem essa sensação, eu compreendo a origem e consigo avaliar ao meu redor se o ambiente realmente me está a colocar numa situação, estou a entrar numa situação de perigo e daí vem o medo, ou se está tudo bem e eu posso seguir o meu caminho normalmente. É claro que isso me ajuda a compreender o processo, não é? Dá-me recursos, dá-me ferramentas para eu lidar com as situações de uma maneira mais tranquila, não é? Então, é outra forma também de olhar e também de perceber que todos nós temos, podemos eventualmente ir buscar ou termos, como é que nós tínhamos colocado aqui, estou aqui a ver se consigo encontrar uma memória ancestral, falávamos de memórias ancestrais, ou experiências infantis ou traumas inconscientes, quer dizer, podemos ter esta memória celular, não é? Essa memória gravada no nosso corpo, que é uma memória que está lá nas profundezas do nosso inconsciente e que de repente é despoletada por uma situação comum do dia a dia, não é? Também aqui estas experiências infantis ou estes traumas inconscientes ocupam aqui um espaço. O que é importante nisto tudo? Ou o que é que pode ser útil para muitos de nós, não é? Que estamos a passar por situações que nos estão a ativar estes medos inconscientes. É precisamente aquilo que o Rinaldo falava, que é permitir-nos olhar, porque o olhar para uma situação destas por vezes é tão assustador, não é? Que isso se torna ainda mais paralisante do que propriamente o medo que causou, que levou a isto, não é? Mas termos coragem e, sobretudo, quando sentimos que precisamos de ajuda de alguém, procurar alguém que nos possa ajudar, um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, ou alguém que seja experiente nesta área de trabalho, que realmente realize um trabalho que esteja a colocar-se ao serviço da melhor forma, também é uma boa forma de nós conseguirmos pelo menos ganharmos nova consciência, não é? sobre a nossa história, sobre aquilo que nos rodeia e, sobretudo, porque esse é o grande objetivo, é nós irmos crescendo na nossa consciência para conseguirmos viver melhor, termos uma vida mais tranquila, mais serena e podermos levar a nossa vida para a frente sem nos deixarmos ser paralisados, não é? Por estas situações. Marco, deixa eu saudar aqui alguns dos comentários que temos recebido. Querida amiga de Portugal, Manuela, que já foi nossa convidada aqui na live. Raquel Borges, querida amiga também aqui do Brasil. Leila Brito, uma super queridíssima terapeuta junguiana, de larga experiência. Cláudia Ferrão. Patrícia Leschmann, uma grande educadora. Olha que beleza. Márcia Florencio está falando aqui, essa relação com memória ancestral é interessante pensar. Eu vou até querer fazer um comentário sobre isso,
o Marco também está falando aí, o comentário da Manuela, né? O medo superado fortalece. Agradeço a presença de quem também está assistindo, enfim, não está comentando, para a gente é uma alegria estar aqui com as pessoas. E eu queria pegar um gancho, né, baseado no que o Marco estava falando, né, de a gente compreender, o primeiro olhar, compreender, eu gosto dessa palavra, que está meio na moda também, é ampliarmos a consciência. Né? O que é a consciência? É isso, é a gente dar um passo atrás. A gente tem, às vezes, aquela situação de se sentir meio paralisado. Eu acho que a pandemia é uma situação que é muito natural que as pessoas se sintam, muitas vezes, assustadas, né? E olha quem está aí, nossa mestra Angélica Alvera, que beleza. Grande abraço, mestre. Eu acho que nesse olhar sistêmico tem sempre essa situação de que o medo de sofrer é pior que o próprio sofrimento. Quando a gente tem a coragem, e a gente no último workshop teve 2 situações que trataram o mesmo tema, né? O aborto, temas difíceis, onde difícil de se olhar, mas que na hora que a pessoa consegue olhar, é menos difícil do que antes, né? Porque aí se destravam algumas questões ali, se percebe que aquilo está no passado, e que a única coisa que, eventualmente, aquela pessoa que não pôde viver, né? Não pôde seguir vivendo, precisa e gostaria, é de ser vista, de não ser esquecida, de não ser excluída, de ser incluída. Então, assim, quando a gente toma consciência disso, isso facilita muito o processo. Com relação a esse comentário da Leila, eu queria fazer uma memória ancestral, né? Nós brasileiros, todos nós, sem exceção, somos descendentes, em maior ou menor grau, de um migrante. Né? Sejam portugueses, no meu caso, tem descendência, além de portugueses, sírios, e a gente vê que a pandemia está aí, ela é um medo real, mas algumas pessoas têm um medo muito maior do que o real, né? Ficam apavoradas, elas não saem de casa, e às vezes eu quero crer que esse medo, além da conta, até diminui a própria imunidade, porque o medo é real, tá certo, mas a gente tem que olhar para ele, enfrentá-lo, se precisar de sair para fazer algum trabalho, dependendo da pessoa, ela precisa de sair, ela se protege e sai com essa força interna de que eu vou sair, vou voltar e vou sobreviver. Né? E aí a pergunta que ocorre é, mas por que algumas pessoas não conseguem, ou têm muito mais dificuldade disso? Porque algumas pessoas preferem, muitas vezes, ficar ali conectada na televisão 24 horas por dia, só sabendo outras notícias, né, piores, cada vez piores, e aquilo, ao invés de melhorar o estado de espírito dela, piora, mas ela não consegue sair disso. E aí eu acho que vale a pena a gente só imaginar que pode haver, sim, uma memória ancestral, uma memória que, vamos imaginar, né, todos nós, em algum momento, tivemos um ancestral que passou aí pela gripe espanhola, que passou por alguma pandemia. No caso de nós brasileiros, e todos nós, descendentes de imigrantes, muitas vezes podemos ter, nesse momento da migração, onde portugueses vieram para o Brasil, pode ser que algum desses nossos descendentes, dos meus descendentes, passou fome, ficou, né, enfrentou uma situação de muita precarização mesmo, né, da escassez no extremo. E aí, se de repente eu hoje, né, estou me conectando com o medo de que ao final da pandemia eu não vou ter emprego, eu não vou conseguir, talvez, né, olhando para esse medo e imaginando que isso também pode estar conectado a uma memória ancestral, eu posso conversar com a minha família, eu posso procurar saber dos meus avós, tem alguma história de escassez desse nível da família, e a gente vai buscando ampliar um pouco essa consciência, né? Porque certamente aconteceu problemas como pandemia, certamente aconteceu problemas como fome e escassez extrema nas famílias das pessoas, mas nós, se somos descendentes dessas pessoas, somos a prova viva de que essas pessoas sobreviveram.
Então, a gente também, nesse processo de ampliação de consciência, a gente, ao meu ver, e esse olhar sistêmico, a gente pode olhar também se a gente sente no coração que algum de nós está conectado com esse medo meio imaginário, que não está compatível com a realidade, a gente pode também, a meu ver, se conectar com essa experiência mais ancestral e pedir mesmo, mentalmente, para que essa pessoa nos apoie, nos dê força para que a gente, assim como ele ou ela lá atrás sobreviveram, nós também possamos seguir em frente. Obrigado. Maria João, por favor. A Mônica também está assistindo a gente aqui, grande querida amiga. Maria João. Não, estava a falar no ampliar da consciência e buscar, enfim, todas essas informações, que também podemos ir buscar as informações que estavas a dizer, Reinaldo, e também os recursos, porque aquilo que disseste muito bem, não é? O facto de estares cá, ou o facto de estarmos cá, significa que houve, não é? Que houve se ganhou, se conseguiu, se venceu, e portanto podemos ir buscar, não só naquilo que nós retivemos como dor, e que também relaciona as dificuldades que se passou, mas também os recursos que utilizamos, os recursos que foram utilizados, que nos conseguiram dar fazer esse movimento, que é o movimento de conseguir, do movimento para a vida, não é? E, portanto, isso faz todo o sentido. E podemos ir buscar, digamos que vamos buscar aquilo que nos pode cristalizar, e vamos buscar aquilo que também nos lá atrás, e vamos buscar também aquilo que nos põe em movimento, aquilo que nos fez conseguir avançar. E eu acho que isso é fantástico, sinceramente, muito fantástico. Marco, diz. Eu estava a ouvir-te, Maria João, estava-me a lembrar, e depois também do comentário do Rinaldo, é tão engraçado tão curioso como depois as nossas, porque nós, para quem nos está a ouvir, nós não combinámos nada do que íamos dizer, e portanto vamos complementando, não é? Aquilo que são os contributos de cada um. E eu estava-me a recordar, pois curiosamente, não é? Pois as ideias vão surgindo, não é? Lá vem o nosso imaginário confiante, aquele que nos vai trazendo, não é? Estratégias e ferramentas e recursos para levar as coisas para a frente. Então relembrei-me agora mesmo, porque o Reinaldo comentou, e tu comentaste também, Maria João, que nós temos, se nós pensarmos 20 gerações para trás, e 20 gerações é pouco na história deste planeta, 20 gerações é muito pouco, se nós considerarmos uma geração de 20 em 20 anos, não é? Seriam, vamos pôr 400 a 500 anos para trás, não é? Sim. Se nós imaginarmos 20 gerações na nossa família, não é? Atrás de nós os nossos pais, depois os avós, os bisavós e assim sucessivamente, e se nós formos contando estas pessoas todas, até à 20ª geração, nós vamos verificar que existiram, somando todas estas pessoas, existiram mais de 1 milhão de pessoas para cada um de nós estarmos aqui. Para eu estar aqui, não é? Para a Maria João estar aqui, para o Rinaldo estar aqui. Possivelmente, alguns destes, se calhar, até podem ter sido antepassados dos 3. Não é? Podem ter sido antepassados dos 3, não é? Pode ter acontecido. Então, nós podemos imaginar que esta gente, eles viveram tudo o que é humanamente possível viver ao cimo da Terra. Viveram alegria, viveram tristeza, viveram paz, viveram conflito, viveram saúde, doença, foram ricos, foram pobres, não é? E é curioso pensar tanta gente, não é? Tanta gente que deu origem ao Marco, à Maria, João e ao Rinaldo, não é? E se nós conseguirmos imaginar a força que esta gente toda teve que ter para abrir caminho para cada um de nós estar aqui, não é? Há uma frase que eu gosto imenso, que não é minha, que eu li alguns numa rede social e não sei quem foi o autor, portanto vou dizê-la e lanço assim o meu agradecimento para o universo, para que chegue ao autor, porque eu não sei quem é e a pessoa que a escreveu também não identificava o autor, e dizia assim: de repente todos os meus antepassados estão atrás de mim. Fica quieto, dizem. Observa e aprende. És o resultado do amor de muitos.
esta é uma frase que ficou e que eu memorizei instantaneamente, porque é uma frase que para mim é muito, é de uma utilidade extrema quando eu estou num momento que eu estou assim mais aborrecido ou que acontece algo que me deixa preocupado ou algo assim, eu lembro-me desta frase, porque esta frase ela é tão simples, mas é tão forte, não é? Se nós nos lembrarmos da força da história de todas estas pessoas que existiram antes de nós e que abriram caminho para nós, independentemente dos seus não é independente dos seus destinos, mas tiveram as suas histórias, não é? E de alguma forma a sua vida contribuiu para que nós possamos estar aqui hoje. Nós conseguimos imaginar, e se o medo vem do imaginário, a confiança também vem do imaginário, nós temos que a colocar aqui, não é? Temos que manter a nossa capacidade de sonhar, não é? E se nós conseguirmos colocar aqui dentro a força de toda essa gente, todas as suas vidas, tudo o que passaram, sobreviveram e nós também, então nós vamos sair de alguma forma desse medo paralisante para uma situação de ação, de movimento para a vida, não é? E é muito interessante imaginar todas estas pessoas, todas as suas vidas e de que forma elas contribuíram para que nós hoje possamos estar aqui. E nós vamos passar, como o Rinaldo falava, não é? Nós vamos passar por esta situação e vamos sobreviver. O nosso contributo já não é, nunca seria, mas não pode ser apagado, portanto ele vai permanecer. Não sei se me estão a ouvir, mas bloqueou aqui ligeiramente, de repente parou. Sim? E nós vamos conseguir ultrapassar esta situação e o que necessitamos realmente é de conseguir manter a confiança. A nossa querida amiga Maria João caiu a ligação dela, está instável a ligação dela. Faz parte. Aqui de vez em quando também para e recomeça novamente, está tudo certo. Avançamos com... Aqui está, de novo, regressou. De vez em quando peça-se qualquer coisa. Aqui deve ser a banda de internet. Sim. Nós mantemos o barco aqui e estamos sempre à espera que a nossa querida Maria João volte a juntar-se a nós. Não avançamos não deixamos ninguém para trás, avançamos sempre. Ok, Marco, eu sei, Rinaldo e Marco, eu sei. Muito obrigado. Bacana. Eu vou de novo pegar o gancho aí do que você falou, né? De todos esses que vêm atrás de nós. Queria saudar aqui Maria Regina Bianco Dourado. Maria Regina é uma grande atuante aí na parte dos círculos restaurativos, nos processos de promoção da paz através de círculos restaurativos na justiça. E pegando o comentário dela, né, agradecendo a presença dela e com o que o Marco falou, né, de todos esses que vêm atrás de nós, a nossa força, a nossa origem, eu vou fazer aqui uma lembrança a um comentário do nosso outro professor, Angélica, já fez uma participação aqui que nos deixa muito alegre, que é do Renato Bertatti. Renato fez uma live, eu nunca me esqueço, ele falava assim: o Covid é um presente. Mas como a pandemia ser um presente, né? E aí ele fala, olha, voltamos àquele processo inicial, né? Nada acontece por acaso. Por que será, em um determinado momento, né, 2020, um pequeno vírus consegue paralisar o planeta? Claro, os custos são tremendos, não há aqui nenhuma falta de solidariedade às pessoas que estão morrendo, e no Brasil, pode ter certeza que bem mais do que em Portugal, o que nos deixa muito triste, né? Mas eu compreendo a frase do Renato no sentido em que uma pandemia como essas, assim como os conflitos, eu também sou mediador de conflitos, assim como a Maria Regina atua nessa resolução de conflitos, eles são uma grande oportunidade para a gente olhar para eles, olhar para o nosso medo e para a gente identificar de verdade oportunidades de fazer algo de diferente. Então, todos nós estamos com muito medo. Até aqueles que não usam máscaras, no fundo, eles têm um medo tão grande que eu acho que eles nem conseguem olhar para esse medo e aí, né,
dizem que não precisam de máscara, não precisam de vacina, mas é fato que a pandemia trouxe para a gente a possibilidade real de lidar com a morte. E quando a gente está lidando com a morte da forma como estamos tendo, a gente passa a, de fato, se perguntar primeiro o que é essencial. Não é que meu trabalho, e o mercado de trabalho, eu também atuo muito no mercado de trabalho, né, muitos postos de trabalho simplesmente não só desapareceram, como não vão voltar a existir, o trabalho vai ser substituído por atendimentos virtuais. Então, todos nós temos, assim, diante desse medo paralisante ou propulsor do Covid, uma oportunidade, a meu ver, muito grande da gente realmente se reinventar. Eu não consigo imaginar quem, diante desses últimos ano e meio, não foi obrigado a se reinventar. Sejam funcionários, sejam empresários, sejam pessoas que prestam serviço, profissionais liberais, todos nós estão tendo a necessidade de olhar para esse medo da morte que está aí batendo na nossa porta, nos conectarmos com isso que o Marco falou, ou não, essa é uma escolha de cada um de nós. Eu posso me colocar nesse lugar de que eu sou a vítima, puxa vida, eu fui mandado embora, meu trabalho sumiu, e ficar ali reclamando, ou eu posso falar, bom, eu fui mandado embora, mas e aí? O que eu posso oferecer? Que serviço eu posso prestar à sociedade? Aonde eu vou ser útil? Eu tenho medo. Tá, mas se eu preciso de sobreviver, eu vou enfrentar esse medo e vou buscar ser útil e vou enfrentar isso fazendo algum tipo de trabalho que realmente seja útil para as pessoas, porque com essa crise da pandemia, as pessoas estão cortando muito daquilo que não é essencial. Agora, as pessoas estão tendo que buscar aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial tem muita coisa. Pode ser desde um atendimento psicoterapêutico, que é essa área que a gente atua, como pode ser uma pessoa que tem como vocação cortar cabelo e nunca teve espaço na sua vida para ser um empreendedor e fazer esse trabalho e prestar esse serviço para as pessoas, ou seja lá o que for, né? Eu só queria fazer uma reflexão, né? Assim, saber o que vocês acham disso também, dessa frase do Renato, né? Que o medo e a pandemia, eles também podem ser um presente, se eles colocam a gente em contato com essa força nossa, né? E se a gente pode recorrer a essas gerações anteriores, e as constelações familiares mostram que a gente vem depois de muitos, mas não há nada mais importante para a gente enfrentar o medo do que a gente se conectar com aquele sistema mais básico de onde nós nascemos, que é o pai e a mãe da gente. A gente, às vezes, fica reclamando do Covid, reclama do governo, e reclama do pai, e reclama do irmão, e, na verdade, reclama do país onde a gente vive. Eu estou no Brasil, eu posso não concordar com o presidente da República que foi eleito, mas é o presidente que foi eleito. E eu não vou gastar um minuto da minha energia para reclamar. Eu posso até ir para manifestação para reclamar dele, mas eu não vou deixar que isso tire energia para o meu serviço, para o meu trabalho, para aquilo que eu preciso de fazer. Então, eu acho que o Covid é uma oportunidade. É difícil para mim dizer que é um presente, como o Renato fala, mas eu prefiro citá-lo, porque... né? Mas entendendo que, de fato, é uma oportunidade para a gente buscar aonde, de verdade, está a nossa força. Marco falou desses muitos que estão atrás de nós. Eu me lembro que a Maria João falou das crenças, né? A gente avaliar as nossas crenças também. Quais crenças estão nos fortalecendo? Quais estão nos colocando nesse lugar de deixar a responsabilidade nas mãos do outro? Quando eu critico alguém, quando eu coloco a culpa em alguém, pode ser meu pai, minha mãe ou o presidente da República, eu estou tirando de mim a responsabilidade de fazer algo. Quando eu também falo de um descendente, alguma situação que aconteceu, a questão eu tenho que entender que a vida e a história da gente, ela tem um sentido. E se eu nasci nesse país, nesse momento, se eu estou vivendo 2021 no Brasil, é porque é aqui que eu tenho que hoje transformar esse medo que todos temos, e eu não sou exceção, também tenho, em algo que me coloque
a caminho do futuro. Obrigado, gente. Maria João, por favor. Não, é exatamente isso. Estava a pensar uma coisa muito interessante, que é de repente o tema é tão vasto, mas também e tão interessante, que de repente trouxemos o medo para estar aqui ao nosso lado, não é? E portanto é como se tirámo-lo do fundo das coisas e sentámo-lo aqui, e estamos aqui a falar com ele, a dizer-lhe de onde é que vai, como é que podemos resolver, de onde é que vai, e como é que ele se personaliza na nossa vida. E, portanto, isso é extremamente importante, porque muitas vezes nós não falamos das coisas exatamente como se eu penso que também conhecem a expressão, não vamos levantar pó, não é? E às vezes é preciso levantar este pó, que é olhar para ele e saber porque é que ele existe e portanto, dialogar de adulto como adultos com ele, sabendo o que é que ele quer, sabendo o que é que ele quer de nós e mais, responsabilizando-nos também perante ele. Neste caso, o medo, responsabilizando-nos por aquilo que, como estás a dizer, qual é a nossa missão? Se calhar a nossa missão é, de facto, olhar para ele e pegar neste sentimento, nesta emoção, e também depois, muitas vezes, transformada em sentimentos, enfim, de dor e de depressão, e dizer, bom, eu agora quero fazer com isto algo diferente. E algo mais positivo, que é transformar o medo em algo, de facto, que dá-lhe a volta e construir uma vida, uma realidade com a qual eu posso conviver e evoluir. Claro. Obrigado, Maria João. Eu pegando aqui também um bocadinho, claro, naturalmente naquilo que a Maria João disse e no que o Rinaldo disse antes, naturalmente como é que eu dizer, não diminuindo o sofrimento que esta situação está a colocar, está a levar a tantas famílias, a tantas pessoas. Eu também realmente concordo, não posso deixar de concordar que é uma oportunidade de nós, esta situação que todos estamos a viver é uma oportunidade até de resgatar alguns laços que nós havíamos perdido, sobretudo, claro, naturalmente que quando estamos a falar de um período tão prolongado em que muitas empresas tiveram que encerrar as suas atividades e que muitas pessoas tiveram, de alguma forma, viram o seu rendimento diminuir e naturalmente tiveram que encontrar ou têm que encontrar alguma forma de se manter. De alguma maneira também esta necessidade de estarmos mais em casa e naturalmente tendo a minha experiência com filhos, uma filha já adulta e 2 adolescentes, como era a situação antes e como é agora, não é? Tanto com uma vida profissional muito ativa, de alguma forma esta situação, neste exemplo, neste caso, de alguma maneira foi também uma oportunidade de voltar a estarmos juntos, de voltarmos a falar um pouco, voltarmos de alguma forma de reconstruirmos ou de darmos um pouco mais de atenção, não é? Ao nosso relacionamento na família, que no dia-a-dia normal, com tantas distrações que nós temos, não é? Sobretudo profissionais e com o dia-a-dia de uma família normal, muitas vezes perdemos ou não olhamos com tanta, como é que eu ia dizer, com tanto interesse ou com tanta atenção para porque entramos naquela rotina, não é? Do dia-a-dia, que de alguma forma nos tira a atenção, não é? De quem está exatamente ao nosso lado e com quem nós estamos todos os dias, mas que muitas vezes não lhe dedicamos essa atenção tão necessária. Eu tenho aqui à minha frente um livro que tem aqui um parágrafo muito interessante e se calhar nós estamos com 1h10, não sei se querem continuar aqui a falar um bocadinho mais, ou se podemos ir encaminhando ir encaminhando devagarinho para um encerramento da nossa palestra. Tem aqui 2 parágrafos, ou um parágrafo muito interessante. Se me permitirem, eu vou ler este parágrafo. Claro. Eu tenho que traduzir em simultâneo porque esta versão que eu tenho do livro de Bert Hellinger é em inglês, que é Pensamentos, Thoughts That Succeed. Consegues perceber qual é o livro em português, Rinaldo? Pensamentos...
Qual é o Em inglês texto? em inglês é Thoughts That Succeed. Pensamentos que têm sucesso ou Que que... tem sucesso, que realizam algo, né? Que tem É. sucesso, eu acho. E então, o que é que diz este? Só vou ler este parágrafo, que é muito curto, e diz assim, então, vou procurar traduzir em simultâneo, que é, então, o que é que nós temos que temer em primeiro lugar? É uma pergunta. O que é que nós temos que temer em primeiro lugar? São as nossas imagens do medo. E o que é que supera estas imagens do medo? São as nossas imagens de confiança e de amor. Aqui está uma frase que afasta o medo e que constrói e que aumenta a confiança. E a frase é a seguinte: eu sou como tu. Tu és como eu. Eu amo-te como me amo. O teu amor está seguro comigo. Bem-vindo ou bem-vinda. Em jeito de encaminharmos para o nosso encerramento, gostei de todo este texto que eu tinha até lido para, de alguma forma, como uma preparação para a nossa conversa, é o parágrafo que mais me chamou a atenção. E sobretudo esta frase, a frase é: eu sou como tu, tu és como eu. Eu amo-te como me amo. O teu amor está seguro comigo. Bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinda. E com isto encerro aqui um pouco a minha fala, né? Como se diz no Brasil, e chuto a bola para o Rinaldo. Matar no peito. Ô, Marco, poxa, eu concordo. Uma alegria estarmos aqui. Eu acho que é importante também irmos encaminhando para o final, né? Depois Maria João também se despede. E você deu levantou essa bola do amor, né? Porque realmente os tempos são tempos, quando você olha superficialmente, são tantas coisas difíceis, né? São tantas tristezas, são tantos abandonos. Aqui no Brasil, claramente, vivemos tempos difíceis, né? 240 mil pessoas mortas. É uma coisa... Agora, a gente também, me remeto a uma fala do Bert Hellinger, de que os mortos, eles, de alguma forma, estão presentes, né? De uma maneira diferente. Últimos 10 dias, eu perdi 2 conhecidos da minha faixa etária aqui. Eu até então não tinha perdido ninguém próximo, assim, do Covid. E 2 pessoas, uma delas, a Valéria, Eu conheço. uma colega nossa lá das constelações, uma professora da Escola Hellinger aqui no Brasil. Completamente inesperado, né? Completamente inesperado, né? Parece que eu ouvi, o irmão dela já tinha morrido pelo Covid e os pais dela estão vivos ainda. Quer dizer, olha que dor, olha que tristeza que vive, né? Está sendo vivida por muitas famílias. Então não dá para a gente minimizar essa dor e esse luto, né? Eu colocaria que essa live que estamos fazendo hoje, eu dedico à memória da Valéria, que é uma pessoa que eu conheci pelo telefone. A Tatiane falou: Rinaldo, você e a Valéria, que é mediadora de conflitos, seria tão legal vocês fazerem um workshop juntos. E aí ela fez o contato, a gente fez várias reuniões, depois veio o Covid e não foi possível fazer, né? Mas então eu dedico esse nosso encontro hoje à memória dela, que está aqui, de alguma forma, feliz onde ela estiver, com esse campo sistêmico que a gente, humildemente, segue em frente, né, Marco? É isso. E quando você fala, né, de colocar o amor no lugar do medo, não é uma coisa só, uma imagem de linguagem, né? É um pouco que a gente observa no trabalho das constelações. Eu acho que é isso que o Renato Bertatti falou quando disse que o Covid era um presente, né? Porque ele joga... Essa pandemia jogou luz para conflitos e situações e sombras que estavam há muito tempo ali escondidas, né? E ali a gente, hoje não tem jeito. A gente tem que olhar para as nossas dores, olhar para os nossos medos, olhar para o próprio medo da morte. E como
colocar o amor no lugar desse medo? É no sentido de que a cada dia, quando a gente acorda, olha pela janela, no Brasil nós estamos no verão, né? Então, com frequência, o céu está azul. Aí, na Europa, eu sei que é inverno, mas se o dia está claro, a gente respira fundo e fala, puxa vida, estamos vivos. Mais um dia. Que bom que estamos vivos. Vamos aproveitar o dia de hoje, né, o presente, o momento atual, com a intensidade possível, porque pode ser de fato que amanhã qualquer um de nós possa não estar mais vivo. Mas a gente, estando conectado com esse sentimento, com essa presença e com essa alegria de estar vivo, está podendo realizar, está podendo fazer essa conversa intercontinental, né, Marco? Esse oceano de afeto que une os dois continentes, como a gente sempre dizer. Para mim é uma alegria, é um alimento para a alma. Eu desde já convido a todos para o nosso próximo workshop, vai ser exatamente daqui a um mês, 21 de março, que será o dia do início da primavera na Europa. Não foi à toa que nós escolhemos essa data. É verdade. Primavera é todo dia. Claro que no dia 21 de março isso está ritualizado, mas a gente passou recentemente aqui no Rio o carnaval cada um ficou em casa, mas o carnaval também, para mim, é essa lógica de que, apesar das dores de cada um de nós carrega, no Brasil, no carnaval em particular, as pessoas vão para a rua durante esses 4 dias alegres, festejam a vida, elas convivem com pessoas que elas não conhecem, elas se alegram por estarem vivas e depois elas voltam para a vida difícil delas, mas esse espírito, né, que eu acho que o carnaval poderia passar para todos os 365 dias de cada um de nós, né, que a gente coloque amor e alegria no dia de hoje, com Covid, sem Covid, se depois do Covid vai vir outra mutação, a gente está vivo. Enquanto estivermos vivos, estamos felizes. Cada dia uma nova oportunidade para sorrir, não é? Então, vamos sorrir. Maria João, muitíssimo obrigado pela tua presença. Eu queria te passar a palavra para você. Muito obrigada. Fazer o encerramento aí, depois o Marco. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu agradeço imenso e acho que deixava o que também disseste, para já a frase do Bert, que o Marco traduziu do inglês, e aquilo que tu disseste, que é substituir o medo pelo amor. Eu acho que não há nada melhor para terminar. Muito obrigada. Maria João. Muito obrigado. Vou aqui colocar-nos aqui todos lado a lado para ficarmos. Para mim foi uma alegria sempre. Nós temos uma alegria. Nós temos este grande tesouro que os nossos antepassados nos deixaram, não é? Que é o tesouro de termos um idioma comum, que nós facilmente nos entendemos, ainda que a pronúncia ou uma palavra ou outra possa ser diferente. Eu só estive uma vez no Brasil, mas tenho família que passou pelo Brasil e para mim foi um encanto, foi quase magia. Eu chegar a um lugar distante de onde eu vivo, eu saio do avião e eu abro a boca para falar e as pessoas entendem. E as pessoas falam comigo e eu entendo. Então isto é um grande tesouro. Isto não é... Pode parecer uma coisa banal, mas não é. É um grande tesouro, nós conseguimos comunicar. Sem dúvida. Com facilidade, é só isso, com facilidade. E isto é também uma herança que nos deixaram, independentemente da história que eles possam ter tido, nós estamos aqui hoje porque eles existiram, estas pessoas que levaram o idioma aos 4 cantos do mundo e é isso que nos, de alguma forma, na minha opinião, é somente a minha, é o grande tesouro que nos une. É o tesouro que nos une. Então eu agradeço muitíssimo ao Rinaldo, que é um irmão do coração, agradeço à Maria João por ter acedido, é uma honra, adoro a Maria João, já conheci algum do seu trabalho das redes sociais. Curiosamente, não tive a oportunidade de conhecer a Maria João in loco, mas tenho muita vontade de conhecer e de abraçar quando for possível. Estamos perto. Estamos perto, claro, vamos ver quando for possível. Tenho um gosto enorme, um prazer enorme e agradeço mais uma vez e agradeço a todos os nossos amigos que estiveram connosco. Vou só rapidamente passar alguns que deixaram mensagem, como é o caso da Manuela, como é o caso da Patrícia, da Raquel, a Maria Regina, a maestra Angélica Oliveira,
a Márcia, a Patrícia, a Cláudia, a Adélia, Obrigada. a Leila, a todos, à Margarida, a todos os que estiveram connosco a ouvir-nos e a ver-nos e que se tenha sido útil, porque tenha ajudado um bocadinho a alegrar o vosso dia. Um grande abraço a todos e a todas e até uma próxima oportunidade. Não se esqueçam, dia 21 de março, cá estamos novamente. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado.